Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu quero falar de um assunto que eu ouço muito no meio dos cristãos, no meio da igreja evangélica, que é a questão da oração e da adoração. Eu vejo que muitas igrejas elas se dedicam muito a falar sobre oração, falar sobre adoração. Durante o culto tem uma parte ali bem generosa, onde se é prestado uma adoração, né, com músicas e tal, e essas músicas normalmente exaltam a obra de Deus, exaltam a obra de Jesus, falam sobre vitória, desculpa, estava torto aqui, sobre o poder de Deus, essa coisa toda. E eu conheço muitas pessoas que falam sobre o poder da oração, né? Que se o cristão ele tem um bom período de oração, um bom período de conversa com Deus, ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa que não se enquadra com as outras, né? Uma pessoa de adoração, uma pessoa de oração, ela sempre vai estar, tipo assim, um nível acima, né? Afinal de contas, se ela ora, se ela tem um relacionamento com Deus, se ela adora, né? Ela realmente é uma pessoa que está indo, né, ao encontro de Deus. Eu vejo muita gente falando assim, eu oro, eu passo várias horas de joelho orando, clamando, pedindo a Deus, falando com Deus, passo muito tempo, né, orando, ou seja, eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração, ou então sou um adorador, né, eu adoro a Deus, eu canto, eu louvo, eu faço e tal. Mas tem uma coisa que me incomoda na maioria dessas pessoas, que é o simples fato de, ao mesmo tempo que ela é um adorador, que ela é uma pessoa de oração, ela não é uma pessoa de leitura bíblica ou uma pessoa de estudo bíblico. Eu fico vendo, inclusive, algumas igrejas que eu conheci e frequentei, fala sobre a adoração espontânea, né? Que a pessoa ela vai se entregar à adoração. Então a pessoa ela levanta a mão, ela chora, ela roda, ela dança, ela faz uma série de coisas e aquilo ela acredita na cabeça dela que ela está adorando a Deus. E pessoas que passam horas e horas orando, de joelho, clamando e por aí vai. E não tem a mesma dedicação para a leitura bíblica. E isso eu acho estranho porque eu não consigo entender como que a pessoa pode ser um homem ou uma mulher de oração se ela não estuda a Bíblia. Como que ela pode ser um adorador se ela não estuda a Bíblia, se ela não dedica horas ou se ela dedica um bom tempo para a leitura da Bíblia, para o estudo da Bíblia? E por que eu digo isso? Porque como é que eu vou saber que eu estou adorando a Deus corretamente, sendo que eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, então eu não vejo o que Deus aceita como adoração? E algumas pessoas chegam a dizer que a adoração ela é espontânea, você faz do jeito que você quiser, ou seja, se você está adorando a Deus, não importa a forma que seja, você tem que adorar a Deus do seu jeito. E isso não é uma verdade bíblica. Porque se a gente pudesse adorar a Deus de qualquer jeito ou do nosso jeito, Deus não teria rejeitado a adoração de muitos homens e mulheres no decorrer da história bíblica. E por que Deus rejeitou a adoração de muitas pessoas? É justamente porque aquelas pessoas não seguiram o padrão de Deus de adoração. Ou seja, Deus ele é soberano, Deus ele é o todo-poderoso, Deus é o criador de todas as coisas. Então é ele quem escolhe como ele deve ser adorado, não sou eu. Não é o meu pastor, não é o meu ancião, não é o meu padre, não é o meu líder religioso que diz, você deve adorar a Deus da forma que você quiser, contando que a adoração seja para Deus. Eu lembro até que nas igrejas que eu frequentei,
você pode ter a oportunidade, né, de ir lá na frente e falar alguma coisa, fazer alguma coisa. E eu lembro que algumas pessoas chegavam lá na frente e falavam assim: pessoal, eu não sei cantar, mas como é para Deus, eu vou cantar um hino aqui. Eu vou cantar uma música em adoração a Deus. Tudo bem, Deus ele não está pedindo cantores profissionais, mas ele deseja que a adoração seja feita de maneira pura, que seja feita de maneira santa, que seja feita de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com os nossos padrões. A oração é do mesmo jeito. Como é que eu sei que eu estou orando corretamente se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia? Como é que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração? Como é que eu sei que eu estou orando corretamente? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, fazem uma oração e elas têm um modelo que elas seguem, e se elas não seguirem aquele modelo, parece que Deus não vai ouvir. Então elas criam certos protocolos, elas criam certos programas, campanhas de oração que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E a pessoa jura por Deus que está sendo ouvida, que a oração dela está sendo ouvida por Deus. Mas, às vezes, Deus não está ouvindo a oração. Primeiro porque nós não estamos de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente está com um pecado que impede Deus de ouvir a oração. Às vezes a gente está orando de maneira incorreta. Às vezes a gente está pedindo coisas que Deus não daria. Ou a gente está falando com Deus de uma forma que Ele não aceita. Entende? E tudo isso a gente aprende lendo a Bíblia. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que oram e aí quando termina a oração fala assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou seja, primeiro que quem ouve a oração é Deus, Jeová. E a gente tem que fazer a oração em nome de Jesus Cristo. Como é que eu oro a Deus e falo com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguns jargões são criados, algumas coisas são feitas dentro da oração e da adoração que não são de acordo com os padrões bíblicos. Então, eu vejo algumas pessoas que têm uma vida totalmente incorreta, de acordo com os padrões de Deus, mas são pessoas que são homens e mulheres de oração. Cara, não vai adiantar nada. Desculpa, não vai adiantar, porque você não está seguindo os padrões de Deus para a adoração e para a oração. A partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a gente começa a entender quem é Deus. Quem é Deus, a gente começa a entender quem somos nós, qual que é a nossa situação diante de Deus, a gente começa a entender o que Deus quer de nós, a gente começa a entender o que nós podemos fazer para Deus. E é a partir desse conhecimento que a gente começa a orar corretamente e a adorar corretamente. Muitas pessoas acham que a adoração, principalmente na igreja evangélica, acha que a adoração é aquele momento do louvor, no momento da música, né? Em que as pessoas estão cantando, que as pessoas estão ali de mão estendida para cima, olho fechado, chorando, mão no coração. E as pessoas juram que estão adorando. E às vezes você não está. Por quê? Porque você está falando ali na adoração coisas que foram padronizadas pelos homens e não por Deus, não pela Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço a seguinte questão: você lê a Bíblia corretamente? E lá eu dou algumas dicas de como você deve estudar a Bíblia. São algumas dicas, não são mandamentos, não é uma coisa que eu falo assim, ó, se você fizer isso, Deus vai te... Não, é uma dica que eu peguei para mim, deu certo comigo, e é uma forma que eu desenvolvi de ensinar a alunos meus de como eles podem ler a Bíblia, entender a Bíblia e se adequar ao padrão de Deus. E se adequando ao padrão de Deus, você pode ficar tranquilo que agora sim, as suas orações serão atendidas, serão ouvidas, você orará corretamente e você prestará uma adoração corretamente. Duas coisas que eu tenho para falar para encerrar esse vídeo. Orar não é só quando você fecha os seus olhos e se ajoelha e fala com Deus. Não, existem diversas formas de orar. Mesmo porque, resumidamente, oração é conversar com Deus.
E numa conversa você não fala sozinho, você fala e você escuta. O outro também fala e você escuta. E é uma conversa. E para conversar com Deus, você vai entrar na Bíblia para entender qual é o padrão de conversa de Deus. A adoração não é só quando você se ajoelha, chora, põe a mão no coração, fecha os olhos, levanta as mãos. Não, a adoração é uma vida de santificação. Ou seja, você adora a Deus no seu comportamento. Não adianta você ir para a igreja, chorar, berrar, rodopiar, cair no chão, rolar no chão, e no seu dia a dia você faz da vida das pessoas um inferno. Você está sempre procurando uma confusão, você está sempre fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus, que não é o padrão que Deus pede para você. Então não adianta você orar, não adianta você adorar, se você não está seguindo o padrão bíblico. Então eu deixo a dica aí do vídeo que eu falei sobre como ler a Bíblia e entender a Bíblia. Tá aí, eu vou deixar aqui na descrição o link para você também assistir esse vídeo. E eu espero que você tenha entendido. Se você tem alguma coisa para comentar, deixa aí o seu comentário nesse vídeo, deixa aí o seu gostei nesse vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que são cristãs e que você acha que ela precisa entender um pouco mais sobre oração e adoração. E é isso. Se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.